Boa noite a todos. Vamos iniciar então os trabalhos da noite com a leitura de uma mensagem do livro Vinha de Luz, por Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Nossos irmãos. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações no sentido de amarmos também ao nosso próximo. Entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes que já solucionaram as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. Então, quem seriam esses irmãos? Os nossos irmãos doentes, que reclamam por remédio, os infortunados, que pedem por consolo, os fracos, que esperam defesa, os ignorantes, que anseiam por esclarecimento, os desajustados, que necessitam de compreensão, os criminosos, distanciados do socorro e da luz, os insubmissos, que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados, que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores, que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários, que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com Cristo na prática do Evangelho. Então, o irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai, através do qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar, no rumo das perfeições, em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças, então, de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda não podes amar. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos então, nesse momento, elevar nossos pensamentos a Jesus, esse amantíssimo pastor de ovelhas, que há muito tempo espera por nós. Relembrando no Sermão da Montanha, quando disse: bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, que somos todos nós, imperfeitos, necessitados, querendo sempre nos melhorar, muitas vezes ainda muito pedintes, muito caprichosos, mas que já queremos nos melhorar, Senhor. E rogamos a Tua proteção, as Tuas bênçãos, para que possamos compreender a Tua mensagem. E não só compreender, mas que possamos, Senhor, internalizá-la, deixando-a interna dentro de nós, óbvio, a fim de que possamos assim nos transformar nas mais profundas raízes dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Muito obrigada, Jesus. E nesse momento em que nosso país passa por um momento tão difícil, aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, tantas vidas ceifadas, mas que sabemos, Senhor, que nada acontece por acaso e que possamos aproveitar essa oportunidade para também doarmos pensamentos,
alimentos, remédios, tudo aquilo de que possamos dispor, mas principalmente as boas vibrações. Muito obrigada por tudo, fica conosco, hoje e sempre, graças a Deus. E agora a gente vai, receber com muito carinho o nosso querido Fernando. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja conosco. Peço desculpas se eu tirei a atenção dos que chegaram primeiro aí, porque reencontrei as antigas colegas de classe aqui, né? Colegas de estudo. Nós estivemos juntos no maternal do Espiritismo aqui nessa casa. Depois fizemos o ensino fundamental também aqui nessa casa, dentro da doutrina espírita. Então, reencontrar as colegas, ex-colegas aí é sempre com muita alegria, né? E uma alegria poder estar aqui nessa casa novamente. Eu confesso para vocês que, antes de chegar aqui, eu recebi uma mensagem de um amigo contando a situação em Porto Alegre, né? Especialmente Cidade Baixa. Eu morei na Cidade Baixa durante um bom tempo, né? A Cidade Baixa está tomada pela água, todos os bairros, na verdade, né? Menino Deus, os bairros mais baixos de Porto Alegre tomados pela água. Uma coisa inacreditável, né? Nunca se ouviu na história de Porto Alegre desde 1941, que foi uma cheia grande, mas não com a proporção de agora. E confesso para vocês que enquanto eu ouvia aquele relato, eu fiquei pensando, imaginando exatamente assim, o que é, na verdade, qual a fundamentação deste processo, né? Já que as cidades todas do Rio Grande do Sul, de uma forma ou de outra, foram atingidas. Mas, especialmente, eu vou ficar em Porto Alegre pensando exatamente assim, né? Que muitas e muitas pessoas morando nos prédios, vizinhos que se falavam antigamente, morando no mesmo prédio não se conhecem, né? Vizinhos de casas contíguas umas às outras, ligadas umas às outras, que não se falam, né? E aí fiquei pensando, quando a mensagem de harmonização nos remetia ao amar ao nosso próximo, com uma mensagem evangélica verdadeiramente, nos perguntamos: amar? O que é preciso para amarmos ao próximo? E quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo, afinal de contas, né? Porque se nós pegarmos e entendermos a mensagem de Emmanuel, por exemplo, o próximo mais próximo são todos que estão ao nosso entorno. Mas quando a mensagem evangélica nos remete a amarmos os nossos irmãos, nós nos perguntamos: que irmãos? Da família consanguínea? Não, irmãos de humanidade. Irmãos de humanidade. Portanto, é preciso vermos em cada um verdadeiros irmãos. Mas para que isso possa acontecer, não só eu preciso conhecer estes irmãos, me relacionar com esses irmãos, mas principalmente, para poder amá-los, eu preciso sentir esse amor. E de que forma eu vou sentir esse amor? De que forma eu vou me sensibilizar por esse irmão que eu estou conhecendo, por esse irmão distante, mas que também faz parte da grande humanidade? Senão através exatamente de momentos como este que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. E que sensibiliza não somente aos brasileiros, mas a todo o mundo que tem os olhos voltados agora exatamente para o estado do Rio Grande do Sul. Embora o sul de Santa Catarina tenha sido atingido, não foi na mesma proporção. E nos perguntamos exatamente qual a finalidade, né? Desencarnes coletivos, que lição nós precisamos tirar? E aí, Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, faz uma análise dessas tragédias coletivas e pergunta ao Espírito verdade. Na questão 737, o que pretende a divindade com essas desencarnações coletivas, estes flagelos destruidores? E para a surpresa do codificador da doutrina espírita, para a surpresa do grande
do grande mestre por excelência, Kardec recebe a informação de que é para fazer a humanidade progredir mais depressa. A humanidade progredir mais depressa. Bom, voltamos os nossos olhos de novo ao Rio Grande do Sul. Será que o povo gaúcho estava muito acomodado? Estava perdido, desorientado e precisava de uma sacudidela? Não. Não somente o povo gaúcho, mas todos nós, porque mexe verdadeiramente com todas aquelas pessoas de bem, com todas aquelas pessoas que, já tendo a noção da verdadeira fraternidade, têm o seu pensamento voltado para o auxílio de alguma forma aos nossos irmãos que passam por esse padecimento. Porque nos perguntamos neste momento, poderia ser conosco? Não estamos longe, aliás, né? E é preciso que estejamos preparados também com este espírito de solidariedade, porque a qualquer momento, segundo os especialistas, esses fenômenos climáticos também poderão acontecer aqui em Santa Catarina. Poderá ocorrer, de repente, aqui em Braço do Norte. Estamos preparados verdadeiramente para nos ajudarmos mutuamente, para olharmos a todos o nosso entorno na necessidade e empenharmos os esforços para ajudarmos, quer materialmente, fisicamente ou espiritualmente? Então, não contente com a resposta dada à questão 737, Allan Kardec, como investigador e curioso nato, indaga na questão 738. Mas não teria a divindade outros recursos para promover o progresso dessas pessoas? E recebe como resposta, pode, e os emprega todos os dias. A espiritualidade emprega esses meios, a divindade através da espiritualidade, através de todos os fenômenos, através de todas as oportunidades que Deus nos dá todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Porque diante desta força da natureza, percebemos que nada somos. Assim, é que Deus sensibiliza e alerta a todos através de fenômenos naturais, como as enchentes, terremotos, furacões, através de epidemias ou insucessos das mais variadas formas. E Kardec volve a questão perguntando que em casos desses flagelos destruidores, muitos inocentes não seriam vítimas das circunstâncias? Pergunta Kardec. Aqui o Espírito de Verdade responde que não, porque dentro do código das soberanas leis, somente nos acontece aquilo que temos necessidade para evoluir. A lei de causa e efeito estabelece, portanto, os parâmetros não somente dos resgates coletivos, como também das técnicas que induzem os indivíduos a esses resgates de natureza coletiva. Daí, é sempre providencial quando acontece algo tão lamentável e doloroso. Doloroso para nós, para aqueles familiares que ficam embrulhados nos mantos sombrios da saudade, e talvez para alguns desencarnados, porque surpreendidos de maneira inesperada, eles recebem um grande choque de retorno à pátria espiritual. Tudo isso, claro, dentro dos códigos da soberana justiça e da divindade. Quando acontecem esses fenômenos, uma lei de afinidade atrai os indivíduos àquele encontro. Ou seja, quando esses desencarnes coletivos acontecem, uma lei de afinidade atrai esses indivíduos, né? Porque é curioso nós conhecermos em profundidade, porque apesar de passadas tantas reencarnações, ou de tantos estágios probatórios, né, nós não nos desvencilhamos de crimes atrozes lá do passado, ou por outra, de transgressões às sagradas leis.
Sempre digo, né? As leis dos homens nós podemos esconder tudo. As sagradas leis jamais, nada passa impune. E todas as transgressões que tenhamos feitos, quer individualmente, quer coletivamente, teremos de ajustar. E esse ajuste acontece às vezes nesse processo coletivo porque fica, apesar dos estágios em que já reencarnamos, se pegarmos exemplos século 2, 3, 4, que tenhamos cometido lá atrás, fica aquela mácula, fica aquele peso na consciência. E é preciso nos limparmos, nos depurarmos, ajustando todas as transgressões que tenhamos feito às sagradas leis. Na grande dor da tragédia, existe a misericórdia de Deus, compensando estes irmãos que resgatam e que agora se tornam perfeitamente em sintonia com as leis diante desses fenômenos. Temos também nesses fenômenos a resposta dada a Kardec na questão 740 do Livro dos Espíritos, onde os benfeitores dizem que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhes oferecem ensejo de manifestar os seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Isto é, se o orgulho não os domina. No caso das tragédias coletivas, portanto, por exemplo, muitas pessoas são tocadas por sentimentos de compaixão, de solidariedade, propondo-se ao auxílio direto ou na forma de orações. E é o que estamos acompanhando agora. Então, muitas e muitas vezes nós não temos condições de sairmos daqui e irmos lá. Empenharmos esforços, entrarmos na água, resgatarmos as pessoas que estão ainda, algumas delas em cima de telhados, algumas ainda perdidas, algumas esperando por socorro. Não temos esta oportunidade. Não temos a oportunidade de pegarmos um jet ski, uma lancha e irmos lá ajudar. Mas temos como, por exemplo, nos mobilizarmos para angariarmos alimentos, roupas. E, se não pudermos auxiliar com algo material, nós temos a nossa oração, que é, sem sombra de dúvida, neste momento, importantíssimo meio de salvamento, de resgate, de amparo, de acolhimento. Empenharmos a nossa oração sincera, pedindo para que Deus dê a paciência necessária, a resignação, a coragem, para que o povo gaúcho possa se reerguer, porque será preciso muita paciência, determinação, mas principalmente também foco no bem, porque por incrível que pareça, diante de tamanha circunstância, nós estamos vendo atrocidades, assaltos aos socorristas, roubos, invasões das pessoas que tiveram que abandonar as suas casas, quando voltam, não tem mais nada porque alguém levou. E nessa hora pensamos, mas que ser humano é este? Sim, são irmãos de humanidade também em equívoco. E precisamos orar por eles. É preciso empenharmos os nossos esforços no sentido de também compreendermos e não julgarmos. Nesse sentido, quando se fala em auxílio a esses irmãos necessitados, vamos fazer um auxílio também nas redes sociais, mas principalmente, não passando à frente notícias mentirosas. Não passando à frente em verdades. Por exemplo, você não tem certeza da veracidade daquele fato que chegou, daquela cena. Dando um exemplo muito prático para vocês entenderem, recebemos de um companheiro do movimento espírita uma informação de que os caminhões não estavam entrando no Rio Grande do Sul porque estavam cobrando ICMS. Aquilo é uma matéria antiga, muito antiga, e aconteceu no estado de Minas Gerais, não foi no Rio Grande do Sul. Olha a maldade de alguém produzindo essas notícias, mas mais ainda me chama a atenção, porque em momento algum a pessoa que me passou não teve a sensibilidade de buscar a verdade daquele fato. Isso é verdade? Hoje, os meios cibernéticos me permitem exatamente
saber da veracidade deste fato e quando foi publicada, quando foi lançada na rede. Então, se eu não sei se é verdade, as três peneiras, né? Primeiro, é bom? Se é só fofoca, não é bom. Se é uma intriga política que estão fazendo os caminhões do exército que não estão entrando dentro d'água, por que é que eu vou passar à frente disso? Intriga política no momento em que nós precisamos ter o foco do auxílio, do amparo aos nossos irmãos necessitados. Por que é que eu vou estar passando algo que não é bom? Segundo, é verdade? É verdade? Se eu não sei se é verdade, então por que eu vou estar passando? Mas terceiro, é útil? Se não é bom, não é verdadeiro, não é útil, por que é que eu vou estar passando? Morre em mim. Parou por ali. E o mais interessante é que isto está sendo proliferado, né? Reiteradas vezes, e nos meios de comunicação também. Então nós temos que ter, acima de tudo, neste momento, a fé desperta. E o raciocínio lógico para operarmos e não nos deixarmos levar pela turva que vem por aí, que vai arrastando inconsequentemente tantos outros companheiros para a derrocada. Urge este momento para que possamos refletir na verdadeira fraternidade e na bondade, acima de tudo. Então, muitas agressões feitas à natureza, muitas transgressões às leis naturais, têm sido feitas de forma descabida por parte dos homens, que agora estão colhendo os resultados plantados. Sem julgamento, como eu disse, apenas para aprendermos. Porque na lei de ação e reação, ou terceira lei de Murphy, todo objeto que eu jogar em determinada direção, voltará a mim com a mesma intensidade de jogar. Então, a lei de ação e reação, de causa e efeito, diz exatamente tudo que eu fizer eu colherei. E isso é tão interessante porque até os nossos pensamentos, o holopensene, tudo que pensamos, pode, por exemplo, tudo que é pensado pelas pessoas que habitam Braço do Norte, pode fazer com que esta cidade seja mais pesada ou mais leve. Você sabe aquela impressão que você entra numa cidade e diz assim, nossa, que dor de cabeça, nossa, não gosto dessa cidade, mas por que eu não gosto? Porque algo está me incomodando, mas o que está incomodando? Eu sinto um peso. Mas que peso? São os pensamentos gerados por todas as pessoas que ali habitam. Da mesma forma, quando chegamos em determinada cidade e nos deparamos com aquela situação tão familiar, tão gostosa, que adoraríamos permanecer por ali. Eu adoro estar aqui. Por quê? Porque sou acolhido, eu me sinto em casa. É uma hospitalidade, é tão gostoso, é um ar, tudo diferente. Porque os pensamentos, o holopensene desta cidade é extremamente positivo. Portanto, a natureza, gente, é a fazenda vasta que o Pai entregou a todas as criaturas. Cada pormenor no valioso patrimônio apresenta significação particular. A árvore, o caminho, a nuvem, o pó, o rio, revelam mensagens silenciosas e especiais. É preciso, contudo, que o homem aprenda a recolher-se para escutar as grandes vozes que lhe falam ao coração. A natureza é sempre o celeiro abençoado de lições maternais. Em seus círculos de serviço, coisa alguma permanece sem propósito, sem finalidade. Tudo é devidamente encadeado na natureza. Quem está quebrando esse ciclo, quem está quebrando esta harmonia, desequilibrando o meio ambiente, é o próprio homem. Natural, portanto, que dentro da lei de causa e efeito, ação e reação, nós estejamos colhendo tudo aquilo que estamos plantando. É preciso aprendermos a reconhecer estas oportunidades, a sentirmos o nosso entorno, as vibrações da natureza, para que possamos também
através dos nossos atos, pensamentos e ações, criarmos o devido respeito à natureza. As observações que dela emanam serão lições preciosas para aprendermos a perfeita comunhão e convivência sadia e solidária a partir do que emanamos ao meio ambiente, quer sejam pensamentos, atos ou ações, pois tudo que plantarmos colheremos. A reencarnação, e aqui também eu gostaria de chamar a atenção, porque quando nós falamos no processo de desencarne coletivo, estamos falando da saída desses espíritos do corpo físico. Mas nós não temos consciência de que todo o trabalho na espiritualidade é extremamente árduo. Por exemplo, para que cada um de nós tenha o corpo que nos permite estagiarmos agora. É todo um processo minucioso de trabalho na espiritualidade, antes de termos este corpo. Que se nós soubéssemos o trabalho que dá, por exemplo, para a espiritualidade, preparar estas águas que nos banham, a natureza que está ao nosso entorno, e esta roupagem física que nos serve de instrumento nesse processo de expiações e prova, se nós tivéssemos consciência, tenho certeza nós agiríamos de outra forma. Empenharíamos os esforços para manter a saúde física, não nos desgastarmos com coisas corriqueiras, e muito mais do que nos preocuparmos com a beleza física exterior, nos preocuparmos com a nossa beleza interior, a harmonia perene para manter este corpo em equilíbrio. É nesse sentido que a reencarnação nunca pode ser vulgar. Porque eu tenho dito que a grande maioria está como se estivesse em férias aqui. Por quê? Porque nós sabemos que lá na espiritualidade a coisa é séria, seríssima. Ou nós trabalhamos, ou nós frequentamos as escolas redentoras, ou vamos ficar nos campos de repouso. Nos campos de repouso nós perdemos um tempo precioso. E quando nos é dada a oportunidade, por exemplo, de pedirmos por alguns dos companheiros, dos nossos familiares que estão encarnados aqui, nos será perguntado exatamente quanto tempo de trabalho a irmã ou o irmão tem dentro da colônia. O que tem feito? O que tem estudado? Teremos realmente o merecimento para a rogativa de voltarmos, por exemplo, e estarmos aqui em novo estágio probatório, reencarnados novamente? Para isso, trabalham na espiritualidade centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais futuras de quantos tiverem a bênção e o privilégio de aqui estarem nesse estágio encarnado em que nos encontramos. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, o progresso se faria em uníssono, não havendo necessidade desses eventos que têm por finalidade nos tirar da zona de acomodação ou dos festins infindáveis, em que nos encontramos e nos fazer progredir mais depressa. Lá nos Missionários da Luz, a obra do André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma passagem muito, muito linda mesmo, Os técnicos, o pessoal que gosta de informática, por exemplo, vai perceber que, por exemplo, existe um molde que é feito com todas as ramificações, ou seja, todos os órgãos que eu vou ter dentro dessa roupagem física, tudo é testado, devidamente testado. E, quando merecedores que somos, nós fazemos parte deste processo de escolha do corpo físico que teremos futuramente para a nossa experiência nesse estágio reencarnatório. E aí, é claro, nós, dentro do nosso merecimento, podemos pedir algumas necessidades. Podemos pedir algumas necessidades. Por exemplo, assim, não quero vir bonito como eu era antes. Não quero vir com aquela beleza que eu tinha.
Não quero vir com aquele corpinho atlético que eu tinha agora, eu quero vir um pouquinho mais feinho, eu quero vir, não quero ter um elan pessoal que envolva todas as pessoas, não. Eu quero ser discreto, humilde, né? Porque eu preciso empenhar muito mais, me esforçar muito mais no meu projeto reencarnatório para cumprimento daquilo que eu acertei na espiritualidade, do que efetivamente para fazer um desfile de modas aqui. Então, eu tenho que ter consciência. Alguém poderia me dizer, tá, mas agora eu vou desleixar o meu corpo físico. Não, de forma alguma. A exemplo de uma roupa que nós lavamos e cuidamos com zelo, com carinho, né? Nós temos que empenhar todos os nossos esforços para mantermos este corpo em harmonia, em vida saudável, para que ele possa nos oportunizar esta experiência reencarnatória e sairmos daqui satisfeitos. Que possamos cumprir todo o tempo que foi aprazado para cada um de nós, a partir da saúde e do bem-estar físico e espiritual. É nesse sentido que muitos irmãos passam por provações, por necessidades físicas, estão em desespero, mas lembrando sempre que nós precisamos ter fé. Fé mesmo. Mas o que é fé? Interessante porque lá no capítulo 19, item 2 do capítulo 19 do Livro dos Espíritos, nós temos exatamente essa questão. Ou melhor, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos exatamente a fé divina e a fé humana. O homem, ou seja, no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabroche e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca, e porque tem sido considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou-nos, por esses milagres mesmos, o que podemos nós fazermos, tendo fé. Isso é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Fé determinada, né? A fé raciocinada, o que é mais importante, né? Não esta fé que nos é incutida, não esta lavagem cerebral que nos colocam como fé, não, a fé raciocinada. E nesse sentido, essa doutrina nos é libertadora, por quê? Porque ela nos faz conhecermos-nos, sabendo quem somos, por que estamos aqui, qual o motivo desses sofrimentos, por que alguns sofrem mais do que outros, por que esta situação, por exemplo, de que pessoas estão passando por todo esse processo de sofrimento, ou pessoas distantes estão passando por esse processo de sofrimento, preocupados com os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, pessoas que saíram de si, ao contrário de outras que estão aqui, exatamente aqui nessa cidade, mas estão voltadas para dentro de si, sofrendo com coisas passadas que ficaram, sofrendo com coisas passadas, ou muito antecipadas no futuro, e esquecem de viver o presente. O presente é o melhor presente que Deus nos dá. Por quê? Porque o dia de hoje é a oportunidade que temos de reavaliar a nossa caminhada e ajustarmos o nosso norte, ajustarmos os nossos objetivos para caminharmos de forma consciente, tendo a fé no futuro. Emmanuel nos diz exatamente isso, que nós precisamos ver além desta problemática, desse dia a dia, dessas inconstâncias que ocorrem na nossa caminhada. Precisamos ver além. O que significa isso? Vermos a nossa vitória. Saídos da roupagem física, voltando à pátria espiritual vitoriosos, porque cumprimos todo aquele planejamento que fora feito quando estávamos nos preparando para estarmos nesse estágio, para reencarnar. Cada um de nós tem a sua ficha kármica, tem um planejamento. E nesse sentido, vamos, assim que desencarnarmos, avaliarmos o nosso programa, nosso planejamento espiritual
e confrontarmos aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Mas, veja bem, este processo todo é intrínseco em cada um de nós. Sabemos nós no nosso íntimo o que precisa ser feito. Onde é que nós precisamos trabalhar? A paciência, a determinação, o foco, nos desligarmos das amarras do passado, olharmos o presente, reajustarmos a nossa caminhada, termos, acima de tudo, a consciência de sairmos de nós mesmos, deixarmos o nosso egoísmo e nos abrirmos para auxílio ao nosso próximo mais próximo, em primeiro lugar. Por quê? Porque o exercício precisa começar a partir da nossa convivência, da nossa vivência do dia a dia, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, adquirindo a paciência, tendo a consciência de que ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo barco para ajustarmos as diferenças e aprendermos juntos. Nesse sentido, fé. Ter fé. E aí pegamos o exemplo, por que é que determinado empresário faz sucesso? Porque ele tem fé. Eles têm a certeza da vitória. Então, por que é que nós não empenhamos também essa certeza da vitória diante da nossa caminhada espiritual? Por quê? Bom, é preciso que nós estejamos muito conscientes do que estamos fazendo, com as oportunidades que a vida está nos dando a cada momento, para que não sejamos colhidos de surpresa. O nosso tema é os desencarnes coletivos. E a pergunta por que é que acontece? Acontece exatamente como dizia o Espírito de Verdade na questão 737, para nos fazer progredir mais rapidamente. Significa que nós estamos acomodados. Temos que sair do nosso local, do nosso ponto comum e ajustarmos o nosso relógio, ajustarmos a nossa vida, não naquela loucura de querermos fazer tudo ao mesmo tempo. Não. Planejarmos o que é prioridade. O que é prioridade? Por exemplo, por incrível que pareça, eu estava no supermercado no sábado de manhã e uma companheira me parou dentro do supermercado e disse: Fernando, que bom te encontrar, que legal, né? Por exemplo, me fala aí, né? Posso ir lá assistir o grupo mediúnico de vocês? Opa, posso ir lá assistir o grupo mediúnico de vocês? Bom, digo, o grupo mediúnico é um grupo fechado. Ele está fechado. Por que ele está fechado? Porque quem estuda sabe que qualquer pessoa que não tenha o conhecimento não pode ingressar naquele momento ali, porque desequilibra todo um processo, toda uma preparação da espiritualidade e dos encarnados que ali estão. Mas por que você quer assim? Não, porque eu quero saber. Não, mas olha só, você tem lá dentro da tua casa espírita, tem toda a oportunidade de estudar, de aprender. Tem o livro dos médiuns para consolidar todo esse aprendizado também. Tem as apostilas. Pois é, mas é que eu não consigo, eu tenho uma preguiça. Ah, bom. Então o problema está aqui. Né? O problema está aqui. Você quer ver a coisa rápida, mas não quer se esforçar. Né? Para mudar, para aprender, nós precisamos nos esforçar. Eu preciso adquirir o conhecimento para depois ir para a prática. Assim, como nós já estamos dentro desta escola redentora que é a Casa Espírita, nesta oficina, neste hospital que nos acolheu num primeiro momento, estamos todos curados já, com a graça do bom Deus, não tem ninguém passando qualquer tipo de provação, todos estão felizes hoje com a graça do bom Deus. Neste momento, né, vamos justamente pensar no que nós precisamos agora. Né? No que nós precisamos agora. Se nós já saímos, se nós já aprendemos a lição, agora nós precisamos da prática. E praticar é exatamente a partir desse postulado que esta doutrina nos dá de autoconhecimento, auto-perdão, sairmos de nós e empenharmos os nossos esforços para fazer o nosso próximo feliz. Claro,
Veja bem, se o próximo não quer ser feliz, se o próximo não quer receber a lição, a gente vai lá, né? O acolhe, instrui, mas não interfere. Lembrando dos benfeitores espirituais que respeitam o nosso livre-arbítrio. Somos livres para plantarmos, para recebermos, né? Somos livres. Então, respeitando o livre-arbítrio de cada um, façamos o bem, plantamos o bem, onde quer que estejamos, nas nossas ações, nos nossos atos. Claro que não vamos mudar de uma hora para outra, mas o importante é nos determinarmos nesse aprendizado, é insistirmos, porque há uma passagem muito bonita falando exatamente da questão do bem. Emmanuel nos diz exatamente, para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência, é indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Ou seja, o bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. E aí, curiosamente, né, trazendo de novo o exemplo de um computador, para você colocar arquivos bons dentro do seu computador, você precisa excluir alguns. Porque, senão, daqui a pouquinho o HD está cheio, né? E por mais memória que tenhamos, nós precisamos fazer isso também. Para cada coisa do mal que nós tenhamos consciência de que estamos fazendo, nós precisamos retirar esse mal. E é uma prática. E eu só vou retirar a partir de uma mudança, a partir da conscientização de empenhar esforços na transformação, colocando algo positivo, do bem, no lugar daquele mal. É nesse sentido que convido a todos vocês também para refletirmos acerca do que estamos fazendo e auxiliarmos, empenharmos os nossos esforços, já que estamos felizes hoje por estarmos aqui imensamente gratos, todos nós com saúde, porque viemos trazidos pelas nossas perninhas, o corpo físico nos permitiu estarmos aqui, por mais que estejamos passando por alguma turbulência emocional, nós estamos felizes nesse momento. Porque estamos numa casa que nos acolheu, nos dá a oportunidade de refletirmos, sairmos de nós e empenharmos os nossos esforços também numa oração singela, numa oração dadivosa a todo o povo gaúcho, a todos os nossos irmãos que passam por essa aprovação, dando a eles, acima de tudo, a fé, a coragem, a crença verdadeira em Deus. Mas para crer, eu preciso sentir, eu preciso viver. E com esta experiência, tenho certeza, muitos dos nossos irmãos despertarão. E é nesse sentido também que nós, apesar de não estarmos lá, precisamos ser despertados para fazermos e empenharmos o nosso bem onde quer que estejamos. Obrigado pela oportunidade, que a paz de Deus esteja conosco hoje e sempre. Então vamos nesse momento, depois dessa palestra tão esclarecedora, vamos acalmar nossas mentes, nossos corações e elevar nossos pensamentos a Jesus, a esse grande mestre que está no comando, que resolve tudo, que sabe tudo, que tem o conhecimento total da nossa realidade, da nossa importância, das nossas necessidades. Então aqui queremos, Senhor, nesse momento, nos despir de todas as nossas vaidades, nossos preconceitos, nossas futilidades, e empenharmos nossas vibrações, nossos pensamentos, para que tudo isso chegue a esse povo tão sofredor nesse momento, no sul,
e espalhados também por todo o mundo, em guerras horrendas, silenciosas, que nem percebemos mais, porque são banalizadas, mas que estão sofrendo. E cada um sabe por que está passando por isso, de sua necessidade. Então, que possamos empenhar esse pensamento, essa vibração, para que chegue em cada coração, em cada mente, como o Senhor nos ensinou, para que possam ser acalentados, possam ser abraçados, possam ser amparados por sua luz, por seu amor, Jesus. Porque só o Senhor salva, só o Senhor, que é a verdade, a vida, pode penetrar nossos corações e satisfazer, nos saciar da verdade. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que essa sua paz possa se estender por toda a humanidade, todos nós carentes, necessitados, muitos desse puxão de orelha do bem que acabamos de receber. Que possamos doar mais, muito mais do que fazemos. Sair mesmo da nossa zona de conforto e nos empenharmos cada vez mais. Porque podemos. Aí mesmo o Livro dos Espíritos já diz que o esforço é pequeno, é pouco, é pouquinho. Então que possamos fazê-lo cada dia mais, porque tornar-se-á um hábito. E isso é o que o Senhor quer, a nossa evolução, a nossa melhoria. Fica conosco, Senhor, e despeça-nos, Mestre, na sua paz. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora para a segunda parte, né? Os passistas já estão se levantando e quem necessitar, quem quiser receber um passe, permaneça em seus lugares, que será chamado no momento certo. Muito obrigada.